TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Não deu aqui. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-á-vos-á, buscais e achareis, batei e vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrirá-se. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19/7 de 2016. Expediente. Projeto de Lei PL 051/2016, de autoria do vereador Daniel Freitas. Requerimento número 179/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Requerimento número 180/2016, de autoria do vereador Dailton Feuser. Indicações número 291, 292/2016, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Indicação número 293/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Indicação número 294/2016, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Criciúma, 19 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente na sessão dessa noite, conforme o artigo 84, da linha D, pois no mesmo se encontra em outro compromisso agendado anteriormente. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, assessora parlamentar Fernanda Valvassori. Criciúma, 19 de julho de 2016. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Itamar da Silva na sessão ordinária a realizar-se nessa data em razão de motivos particulares. Atenciosamente, assessor parlamentar Guilherme Sartor. Comunicação interna 014/2016, datada de 19/7/2016, do gabinete da vereadora Tati Teixeira. Justificativa a ausência em sessão do dia 19/7/2016. Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste justificar a ausência da vereadora Tati Teixeira na sessão de hoje, pois a mesma encontra-se um compromisso na capital catarinense para tratar de assuntos de interesse do município. Desde já agradeço a atenção dispensada e mantenho-me à disposição. Atenciosamente, Janice de Quadra Paim, assessora parlamentar. Quero cumprimentar a presença dos moradores do bairro Santo Antônio. Seja bem-vindo a essa casa. Passamos agora para o horário político. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, nobre vereadora, público que nos assiste, pessoal de Santo Antônio, público que nos assiste pela internet, TV Câmara. Eu subi essa tribuna ontem ouvindo atentamente os depoimentos dos colegas sobre segurança pública, mas eu estava aqui, essa casa já tem debatido por demais esse tema, e eu acho que devemos continuar. Mas eu me peguei pensando a hora que eu fui para casa, eu assim, meu Deus, como é fácil fazer gestão quando tem dinheiro, né? Quando tem dinheiro, qualquer um é gestor. E eu acho que nós temos que buscar a eficiência quando esse recurso ele passa a ser escasso. Ou seja, um levantamento feito pela Forcri e feito por um cidadão criciumense comprovou, e aí eu não vou entrar no mérito, que a nossa DR tem um efetivo de 72 pessoas
enquanto a nossa Polícia Civil está entregue às baratas e, felizmente, são homens de bem, homens trabalhadores que cumprem seu papel. Não seria interessante, nesses momentos, o governo, no caso, o governo do Estado, ele rever esse nível de investimento em pessoas? Não seria o momento de o investimento ser em pessoas que trabalhem diretamente com a comunidade? Sei lá, eu penso que o problema é gestão. Essa semana, ouvindo uma emissora de Criciúma, eu ouvi o secretário de obras do município dizer que não se tapa buraco porque não se tem funcionário. Ué, mas então, secretário, para quê? Eu ouvi o secretário de Saúde do município há dias atrás, numa entrevista também na rádio. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30, cedido pelo vereador Ricardo Fabres. Obrigado, vereador. Eu ouvi o secretário de Saúde, numa emissora de rádio, abre aspas, dizendo que o contrato que foi assinado com o Hospital São José foi uma lambança. Palavras do secretário, não foram palavras minhas, né? Então, eu acho que nesse momento de tumulto administrativo que vive o município de Criciúma, ele poderia ter sido previsto com muita antecedência, mesmo porque o prefeito foi negociar com o Ministério Público o prazo de demissões. Eu estava entendendo que aquele prazo era o suficiente para se preparar um concurso e se repor as peças principais. Se você passar na Avenida dos Imigrantes, o vereador Edson Aurélio faz isso, a vereadora Camila, o lixo acumulado nos pontos de ônibus chega a ser um negócio absurdo. Eu cheguei a tirar fotografia. Aí a gente vai ao responsável e a resposta é essa: não tem funcionário. Aí uma rua lá não é roçada porque não tem funcionário. Ora, eu acho que é nesse momento que a eficiência de gestão tem que aparecer. Porque, como eu falei anteriormente, no começo da minha fala, é muito fácil você administrar quando tem dinheiro, quando tem recurso. Com todo o respeito ao doutor Melo, até o Lula administrou com dinheiro. Quer dizer, agora que o recurso está escasso, que o cobertor é curto, eu acho que a gente tem que saber para que lado a gente procura o cobertor. Qual é o objetivo do Estado? Aí entende-se Estado e município. Não é a prestação de serviço para o cidadão? E não é exatamente o que está faltando, a prestação de serviço para o cidadão de ponta. E às vezes, esses serviços que parecem ser de pequena reflexo para a sociedade, ele é grande, que é uma limpeza de rua, que é um tapa-buraco, que é uma faixa, que é uma sinaleira, que são coisas que influenciam diretamente no nosso cotidiano. Será que isso não é prioridade? Eu penso ao contrário. Eu acho que isso deveria ser a prioridade, porque são coisas que afetam diretamente o cidadão. Ou seja, uma coisa que afeta diretamente o cidadão é a insegurança. Ela nos afeta diretamente, ela nos irrita. Ela nos irrita quando a gente vê uma justiça, ela nos irrita. A gente sabe que a violência nunca vai acabar, que os crimes nunca vão acabar, que isso existe desde que a humanidade começou, né, doutor? Desde que a humanidade, que a gente pode remediar, diminuir. O que nós não podemos mais, isso é uma opinião minha, é ficarmos nos escondendo atrás das dificuldades. Não tenho homem, não tenho gente. Quem é que não sabe que o problema da segurança no estado de Santa Catarina e no município de Criciúma é de pessoas? Nós podemos fazer 200 audiências públicas, nós podemos ir 200 vezes para Florianópolis, que nós sabemos que o problema é efetivo. Não é câmara, né, Ricardo? O Ricardo batalhou muito por câmaras lá no parque. Não são câmaras, são gente para monitorar as câmaras. Não são veículos, são gente para dirigir os veículos. Então, assim, ó, eu acho que o Estado, de um modo geral, aí leia-se Estado e município, eles pecam muito nisso. Nós temos agora até intendentes sem posto, sem intendência, sem máquina, sem nada. Quer dizer, e aí? E aí?
Eu nem sei onde é que fica a intendência da Próspera, não tenho vergonha de falar isso. Se alguém souber onde é que fica, tem máquina, tem caminhão, tem... Não sei, mas tem intendente. Quer dizer, eu acho que nós temos que eleger prioridades. E a nossa prioridade é vereador. Tapa-buraco, cidade limpa. Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 cedido por esse vereador. Obrigado, vereador. Não. O senhor, vereador, tocou num ponto que pode servir de exemplo quando a gente fala de gestão pública. O senhor falou da intendência da Próspera. Onde é que é a intendência da Próspera? Onde é que é o escritório regional da Próspera? Foi uma pergunta que eu sempre me fiz a mim mesmo, uma curiosidade. Aliás, seria interessante se nós pudéssemos perguntar em forma de requerimento ao prefeito municipal se tem algum cidadão nomeado como intendente da Próspera ou nomeado como, sei lá eu, responsável pelo escritório da Próspera. Porque aí, se a Próspera não tem nenhum local que seja a intendência, que seja o escritório regional, é empregado fantasma, né? Porque se não tem local para trabalhar, é empregado fantasma. Nós teríamos que saber exatamente se tem esse escritório. Quem sabe o vereador André De Luca, que é ex-secretário de obras, pode nos explicar, e se tem alguém nomeado para esse cargo. E aonde que fica exatamente esse cargo? Uma boa pergunta. Mas então, dando continuidade, eu gostaria só de... Pode usar o seu tempo, vereador. Então, assim, ó, eu acho que a prioridade é isso. A prioridade é tapa-buraco, é rua limpa. Eu acho que os funcionários mais importantes da prefeitura são os funcionários de ponta, que são os funcionários que menos recebem. Eles recebem, em média, um salário mínimo, certo? E são as pessoas mais importantes para a nossa cidade e são essas pessoas que o município está com dificuldade de contratar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, público que nos assiste, boa noite. O vereador Júlio colocou muito bem as situações de gestão. Por quê? Porque nós temos uma regional que é um cabide de emprego. Cabide de emprego. Todos sabem na cidade e no estado que aquilo é cabide de emprego para guardar uma meia dúzia simplesmente que perderam eleições para acomodar. Então, mas nós viemos nessa casa já discutindo segurança, mas não tem dinheiro. Mas um cabide de emprego se mantém para garantir a vaga daqueles que estão ali simplesmente porque me dizem o que essa agência fez até hoje, trouxe para a nossa cidade de benfeitoria? Nada. Então, é complicado. Também nós temos um problema sério na cidade, é a nossa saúde. Saúde está muito complicada. Temos um contrato que estourou o prazo, pediram a prorrogação por mais 30 dias e novamente vai estourar o prazo e daí nós vamos ficar aqui nessa casa, o hospital não para nessa agonia. O Hospital Santa Catarina, os médicos estão prontos para paralisar porque estão já há 2 meses sem receber pagamento. Quem não recebe não vai trabalhar. Diz o IPREV que na prefeitura não está pagando. Então, nossa cidade está indo de mal a pior, está faltando o motorista, aquele que leva da direção. O vereador Júlio coloca bem a respeito das intendências. Procurei o secretário de obras, secretário, rua tal não dá mais para trafegar, rua tal, fui dando o nome. Vereador, não tem operador. Tá, então para que secretaria de obra? Não tem material, tu vai na intendência a mesma coisa. Eu já cansei de pedir, porque cansa tu ir lá pedir todo momento e não se faz nada, simplesmente se dão desculpas, e essa desculpa já não, o povo não aguenta mais, porque eles dão desculpa para nós e nós repassamos, temos terceirizando a desculpa, não aguenta mais o povo,
Nós só temos terceirizando a desculpa que eles nos passam. Ah, mas o promotor é que deu a ordem para botar para a rua, mas quanto tempo já deu? Eu acho que precisa de alguém na direção. Então, eu acho que esse governo falta gestão. Está faltando gestão para realmente mostrar aquilo que a cidade espera e aquilo que a cidade quer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, o público presente. Senhor presidente, na verdade, hoje nós temos 2 intendências, que é da Próspera, ninguém sabe, não existe, eu acho, né? Não sei se tem alguém nomeado lá, mas da Santa Luzia, pelo que a gente ouve alguns vereadores, não tem uma pá de areião para colocar nas estradas. Rio Maina, a nossa intendência de Rio Maina, não, vereador Júlio, é a mesma coisa. Não temos uma pá de areião para ajudar na comunidade. E você chega lá, conversa com o intendente, como diz o subprefeito, né? Mas não tem condições. Hoje nós temos máquinas paradas, caminhões parados, carros pequenos parados. Na saúde também se vê muito carro parado aqui na Central. Na época do Clésio Salvaro, quando não tinha caminhão, é porque eles tiravam o pneu de um e colocavam em outro. Nunca tinha carro, não tinha nada. Quando o Salvaro entrou, comprou toda a frota e hoje nós vemos carro parado. Hoje falta mão de obra. Você de uma parte, nobre vereador. A discussão das intendências em Criciúma está interessante. Eu indaguei aqui se tem intendência na Próspera, uma estrutura na Próspera, e se tem alguém nomeado para essa estrutura, como intendentes tem no Rio Maina, tem na Santa Luzia, está na quarta linha. Eu quero perguntar ao vereador Moacir da Jori, que é da Próspera, percorre a Próspera, tem vídeos todos os dias no Facebook dele sobre a região da Próspera, se algum dia ele visitou o escritório da Próspera Intendência e se ele conhece quem é o intendente. Depois o senhor responde no seu horário político. Ok, não, vereador, cedo uma parte, Vossa Excelência. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu moro na Próspera, vou fazer 57 anos no mês que vem. 57 anos no bairro Próspera. Já tivemos intendência na Próspera muitos anos atrás, até o senhor Vilmar está aqui, já foi intendente, acho, da Próspera, mas hoje, infelizmente, a grande Próspera não tem intendência. Tá? Não tem intendência. Vocês podem procurar na Grande Próspera, não tem intendência. Eu já procurei o telefone, não tem nada lá na Grande Próspera, nada. Só tem as ruas esburacadas. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, nós temos lá, mais uma vez, nós temos uma bela de uma estrutura, que é a nossa intendência do Rio Maina. Mas, infelizmente, falta tudo. Se você quer parcelar um IPTU, venha a Criciúma. Quer entrar com algum processo para licenciamento de alguma coisa, venha a Criciúma. Então, eu não sei para que serve uma intendência tão grande no nosso distrito de Rio Maina, que poderia ser melhor aproveitado. Já entrei várias vezes com requerimento solicitando ao prefeito que realmente colocasse uma estrutura completa para nós no Rio Maina, no distrito de Rio Maina, que vai desafogar o centro em Criciúma, mas infelizmente não fomos atendidos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Everson Alessandro Pereira, o Zico. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, caros colegas, aqueles que nos presenciam aqui, todos aqueles que nos assistem também na TV Câmara, eu quero retomar, senhor presidente e colegas, um pouco do assunto que foi falado ontem, e claro, levando em consideração também a pauta de hoje, eu creio que a gente não pode desconsiderar, e eu lia atentamente as notícias, vereadores, sobre a questão do ICEV, do Hospital Materno Infantil, e é absolutamente impossível você não ficar constrangido e envergonhado com uma situação como essa, onde o próprio diretor do hospital diz que está jogando a toalha. Hoje ele literalmente falou isso, está quase abandonando, e o médico, o doutor Leonardo, se eu não me engano, disse que talvez ele já esteja... Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Tita Belloli. E no caso, quase jogando a toalha, retomando e falando exatamente que a situação é precária, onde não se recebe 2 meses de salário, o salário de maio foi fracionado e não há perspectiva alguma. A prefeitura, por sua parte, diz que o bloqueio das contas de 6 milhões por conta de um outro problema do Hospital São José, não tem o dinheiro para pagar a conta do Hospital Santa Catarina. Então,
é uma bola de neve quase que insuperável. E aí eu fico pensando, e nós levantamos a pauta ontem aqui da questão da segurança, como fazer a gestão, né, nobre vereador Júlio, sem recursos. Como gestionar sem recursos. E aí vai para a dona de casa, para aqueles que nos assistem, que com o quilo de feijão a 10, 11, 12 reais, como você vai fazer a gestão comprando carne, arroz, feijão, comprando aquilo que é os utensílios básicos para a manutenção de uma casa, pagando mensalidade, isso e aquilo. Como fazer isso? E, sem sombra de dúvida, para mim, nesses casos, sobressai a qualidade do gestor. Aí entra a eficiência, entra as competências que são muito visíveis no meio corporativo, que, infelizmente, elas são desconsideradas na visão pública, do gestor público. E aí, talvez, aí a nossa responsabilidade se acentua no sentido de mostrar isso para a população. Eu não sou candidato, não serei candidato esse ano, mas estarei envolvido no processo, obviamente. E todos os caros colegas aqui que serão candidatos precisam, e aí vai um apelo meu, mostrar justamente essa competência, essa gestão, para que aqueles que nos veem, aqueles que vão receber o nosso pedido de voto, possam ter essa consideração. Falando especialmente de Secretaria de Segurança Pública e também sobre a questão da gestão da violência, eu relato aqui, e boa noite para o presidente Daniel, né? Boa noite também, vereador Giovanni, uma situação que aconteceu particularmente onde eu morava em São Paulo. Em 1996, nobres vereadores, em São Paulo, eu morei na Zona Sul. O Jardim Ângela, na Zona Sul em São Paulo, ele foi considerado pela ONU em 1996 o bairro mais violento do mundo. Do mundo. Então não era de São Paulo, era do mundo. Então, com o nível de assassinatos e roubos e latrocínios e toda a sorte de crimes bárbaros que vocês não imaginam. Eu me lembro que eu e mais 2 irmãos estávamos relegados a ter as nossas amizades só entre nós. Nós não saímos à frente da porta de casa e víamos o carro da rota da polícia passar todos os dias, todos os horários, só recolhendo os motos, atirando. Isso era uma memória minha da infância. Em 1996, a população, e é onde eu quero chegar, se uniu. Um padre irlandês, o Jamie Corner, ele estabeleceu um pacto pela vida e pela cidadania na Zona Sul. Reuniu-se, então, naquela época, os conselhos de segurança, entidades eclesiásticas, o poder público, a iniciativa privada, homens e mulheres de bem, e fizeram um pacto pela segurança e pela vida e pela cidadania. Em 2004, ou seja, 8 anos depois, quase 2005, 2006, a ONU de novo traz um balanço dizendo que o nível de homicídio havia caído em 75%, de latrocínio em 45%, o nível de roubos em mais 45%. O Jardim Ângela não é hoje o melhor lugar ainda para se viver, não é, mas ele diminuiu. O que eu quero dizer? Ontem eu saí daqui com 2 sentimentos, um sentimento de poder ocupar essa nobre tribuna e falar algo que nós temos falado há quase 15 anos na cidade, mas também com um sentimento de que é preciso pensar no day after, no que nós vamos fazer depois. E senhor presidente, eu creio, e obviamente vai ser encaminhado esse nosso auxílio, o apoio a todo o sentimento da cidade em relação ao FOCRI, para nos dirigirmos ao governador do estado, mas eu penso que nós, como a Casa do Povo, a Casa da Cidadania, precisaríamos deflagrar, sim, imediatamente, algumas ações práticas na cidade. E ainda que se pense que isso tem uma visão eleitoreira e que bate com o período pré-eleitoral, pré-campanha, não, nós precisamos deflagrar uma ação imediata. Reunir todos os setores, isso que a gente sempre falou, CONSEGs, COMADES, Conselho de Segurança. Amanhã estarei junto com a secretária do município, a secretária de Educação. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio desse vereador. Obrigado. Eu estarei com a secretária do município de Educação, a senhora Rose, justamente para tentar mobilizá-la para que nós, como a Casa do Povo, Casa da Cidadania, deflagremos uma campanha, um pacto pela vida nessa cidade. Porque é muito difícil, e aí vai um movimento talvez psicológico, e eu faço psicologia e tenho entendido um pouco isso. Nós nos comovemos imediatamente com os revés da vida, com as dificuldades, e logo depois nós somos tomados pelo cotidiano e pela renovação dos problemas, e aí nos esquecemos daquilo que aconteceu. O senhor que foi morto anteontem, ele foi morto anteontem, nós temos a vivência dos dias e as situações se renovam. E aí eu fico pensando sobre a segurança nos bairros, pensando sobre a educação. Nós falamos aqui sobre educação, mas a necessidade de um ajuntamento, a necessidade de se transformar.
aquilo que está muito separado naquilo que precisa ser organizado. O padre Jamie Corner, lá no Jardim Ângela, ele tem uma frase célebre quando ele diz que o crime organizado se combate com sociedade organizada. Não existe nenhum tipo de combate que não seja organizado que possa debelar o crime organizado. A sociedade precisa se organizar. A rede de proteção da criança... E aí a gente ouve isso aqui, vereadores, sobre a cidade numa situação como essa, e fica pensando o que nós poderíamos fazer. Eu quero justamente conclamar, não tenho todas as ideias, tenho algumas, mas gostaria muito que nós estivéssemos reunidos e, obviamente, posteriormente à minha saída aqui dessa casa, mas estarei militando lá no dia a dia na rua, que nós pudéssemos sim deflagrar uma ação daqui, da Câmara de Vereadores, que pudesse ser protagonista para trabalhar isso. E aí isso envolve cidadania, vereadores. E aí nós vamos falar de saúde, como falamos agora há pouco, vamos falar do problema das intendências, nobre vereador Ricardo, que fala justamente sobre isso, as pessoas nos lugares certos, com competência, com qualidade. Então isso precisa ser visto com um pouco mais de cuidado. E eu temo que a correria do dia a dia, a pauta que nós temos, eleitoral, que se avizinha, ela possa sugar os nossos esforços maiores nessa direção. E isso não pode ser único e exclusivamente um debate que se tem pós algum tipo de situação como vivenciamos na noite de domingo. Precisa ser algo rotineiro, diário, cotidiano. E eu quero encerrar, nobres vereadores, pedindo justamente que nós estejamos unidos nesses esforços, tá? Que nós estejamos preparados para enfrentar isso de cabeça erguida e chamando a sociedade, o FOCRI, o COMAD, o CONSEG, as entidades de representação, as entidades eclesiásticas, para que a gente possa encontrar um fator de decisão e algo que mude de fato. E eu encerro aqui, lembrando, senhor presidente, aquilo que um dos maiores ícones da história dos Estados Unidos, JFK, quando dá posse na presidência, diz ao povo americano, né, a frase célebre, abre aspas, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer para o seu país. Eu quero deixar esse desafio para essa casa, para dizer o que nós podemos fazer pela sociedade. Não apenas irmos lá às portas do governador, mas fazemos algo efetivamente aqui. Saímos às ruas, convocamos a imprensa, reunimos os homens e mulheres de bem e pensamos. E aí, vereador Júlio, aquela criatividade que falta aos gestores para organizar e quando o cobertor está culto, é a que precisa nesse momento, para poder sentar, ter coragem, dar com um pulso na mesa e falar assim, nós vamos fazer e vamos fazer, mesmo sem dinheiro, nós vamos dar um jeito. Mas talvez hajam poucos homens e mulheres como esses hoje. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Antônio Manuel, com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a Bíblia, vereadora Camila, todos os vereadores, todos os presentes, especial comunidade do bairro Santo Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia de ontem aconteceu a posse do presidente da associação do bairro Minunião, o Álvaro Valim, Tonzinho, e tenho certeza que a Associação de Moradores do bairro Minunião está em boas mãos. Liderança que vem fazendo um trabalho em frente à igreja, sempre presente na comunidade. E agora, presidente da associação, junto com a equipe, que tem muita vontade. E também esteve presente lá o deputado Vampiro. O desejo daquela comunidade, que uma comunidade já muito antiga e não tem um centro comunitário, o deputado Vampiro garantiu os recursos agora no ano que vem para executar a construção de um centro comunitário para aquela comunidade. Fico muito contente, vereador Tita, que é mais um centro comunitário que o deputado Vampiro vai trazer para a nossa cidade. E na minha região é o 3º centro comunitário com recursos do deputado. Então, o centro comunitário da Vila Esperança está andando, a obra está acontecendo. Fico muito contente com essas conquistas dessas comunidades. Também na cidade mineira,
O Luizinho Lima assumiu há poucos dias como presidente, outra liderança também muito especial, e tenho certeza que fará um bom trabalho à frente daquela comunidade. Acompanhando os discursos de alguns vereadores, em relação a trocar algumas peças, em alguns casos importantes, essas peças que hoje assumiram as presidências lá, eu sei que vai ser fundamental também para aquelas comunidades, para aquela região. Fico também contente que deve começar amanhã a Rua José Borges, aquela emenda do deputado Ronaldo deve estar começando amanhã. Então vem acontecendo algumas obras na nossa região. Loteamento Adriana já está preparado para receber a camada asfáltica. Vem acontecendo algumas obras e tem que agradecer muito, né, pelo empenho do prefeito também, que vem executando obras na nossa região. As quadras que estão sendo cobertas, está sendo coberta a quadra do Lírio Coelho, em seguida receberá também a cobertura da quadra do Adolfo Bach, que é a 5ª quadra a ser coberta na região. As obras, algumas, claro que tem que se melhorar em alguns pontos. Agora, tem muitas obras acontecendo na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente, especial, a comunidade do bairro Santo Antônio, ouvindo atentamente meus colegas a respeito da Agência de Desenvolvimento Regional, ou antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional, eu acho que quando o nosso saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, ele, em cima do plano de governo dele, foi a descentralização do governo, fazer com que os prefeitos, a comunidade, não fosse a Florianópolis, mas sim o governo estar presente nas comunidades. Em 2002, ela funcionou muito bem. Tivemos ali um grande secretário, que foi nosso colega, ex-vereador, Acélio Casagrande, que trouxe muitos recursos para Criciúma e região, e muito recurso, né? Na infraestrutura, em saúde, em saneamento básico, né? Eu acho que o governo do estado investiu que mais de 130 milhões de reais na primeira etapa do esgotamento sanitário de Criciúma. Acho que essas coisas nós temos que rever como positivo. E o Luiz Henrique sempre dizia que quando a mudança do sistema econômico, a crise, com o sistema político, sempre é necessário adequar, aperfeiçoar as secretarias. E hoje elas foram transformadas em agências, né? Eu entendo que a descentralização não está ocorrendo de acordo com como deveria ser. Eu acho que o governo tem que estar presente na comunidade, os prefeitos têm que ir na secretaria para resolver a sua situação e não ir para Florianópolis como está acontecendo. Por isso, então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a importância, sim, desse sistema de governo foi muito bom e tem que aperfeiçoar. Nós temos que realmente dizer que realmente foi muito bom naquele momento. Se não está funcionando agora, tem alguma coisa de errado, tem que mudar, tem que se adequar ao novo sistema. Quer dizer, se tem que centralizar os recursos lá em Florianópolis, então que realmente possa fazer com que também a secretaria, essa agência, ela possa ter autonomia e assinar aqui os convênios, né, as grandes obras aqui em Criciúma. Então, por isso, né, eu acho que funcionou e eu acho que nós temos que realmente aperfeiçoar o sistema da agência. Eu só para completar, senhor presidente, na discussão da agência reguladora, aqui a criação em Criciúma, né, falaram aqui em cabine de emprego e tal, a ARES é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico, da FECAM. Tem 177 municípios conveniados, né, Casan, SEMAI e outras agências. Sabe quanto é que ela cobra? Ela cobra 10 centavos por habitante. Não é sobre faturamento. E tem toda uma estrutura montada já. Em Criciúma, com 200 mil habitantes, 10 centavos por habitante, Criciúma, a Casan, iria pagar
20 mil reais para a Ares. Se o problema é uma condição da atual Aresc, vamos trazer a Ares para cá para fazer o convênio com a Casan, que nós vamos ser repassado em torno de 20 mil reais e não 300 mil reais com a criação da agência reguladora de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira. Com a palavra o vereador André De Luca. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Muito boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Camila, público que nos assiste aqui no plenário, o Tadeu, na comunidade do Santo Antônio e todos os demais aí que acompanham ele, aqueles que nos acompanham pela TV Cidadã. Bom, houve alguns questionamentos aqui, né, que eu vou responder oportunamente. Eu queria primeiro agradecer e celebrar, né, a atitude da Polícia Civil e da Polícia Militar na elucidação, né, daquele homicídio que aconteceu no domingo. O delegado Márcio Neves, André Milanese e também da Polícia Militar, né, toda a corporação, mas ali representada pelo Tenente Ronaldo. Então, dá os parabéns, que é isso. E eu digo mais, nós aqui como os vereadores temos que lutar por essa bandeira que não é de um vereador, é da cidade. A cidade está chamando por nós nesse momento para que nós façamos, né, a representação que nos é dada pelo voto. E por isso nós temos que acompanhar, né, o nosso presidente Daniel Freitas numa comitiva a Florianópolis e levar toda, né, a nossa força lá para que a gente consiga trazer mais reforços para as nossas polícias. Bom, houve aqui um questionamento referente à intendência da Próspera. A intendência da Próspera funciona junto ao pátio de máquinas e o intendente é o senhor Círio Sirimbelli, né? E o vereador Moacir da Jore, me desculpe, questionou, né, que lá está abandonado e tal. Então eu acho que ele tem que trabalhar mais um pouco e visitar a linha ANTA. Hoje nós estávamos fazendo um mutirão lá naquele local, atendendo. Ontem foi feito lá na linha. Eu digo o governo, o vereador. E hoje estava na Vila Rica, o vereador Toninho da Embralite estava acompanhando o serviço que foi feito. Então, ela está atuante, um grande mutirão do município, né, do governo, levando o governo até as regiões mais distantes e tão abandonadas também. Porque não é só nessa gestão, na gestão passada também, né? Quando se fala de gestão, a gestão passada teve no governo e o que fez? Né? Então, nós temos que ver, temos que rever. Estamos passando por dificuldades financeiras, que não é só a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Giovanni Zapperini. É só a gente ver as empresas, redução de pessoas, demissões. Quantas pessoas estão na rua hoje pedindo emprego? E eu acredito que todos vocês, quando estão saindo nesse momento para fazer suas visitas, o que mais ouvem deve ser o pedido de emprego. E onde é que vai todo esse pessoal? Que a Prefeitura não pode contratar, o Estado não pode, as empresas estão demitindo. Essa é a questão social que em breve vai estar assolando nós, o aumento da violência. E é nisso que nós temos que pensar. Nós estamos aqui para fazer o debate político, sim, mas nós temos que pensar na cidade que nós vamos deixar para o futuro, para os nossos filhos, nossos netos. Cada um daqui, né, representa uma parcela da população. Tem pessoal da Grande Próspera, do centro, o vereador Ricardo Fabres, o Júlio, vereador Júlio do Rio Maina, Paulo Ferrarese, Salésio Lima. Todos nós representamos uma parcela da população. Nós procuramos fazer o melhor.
Eu, quando estive à frente da secretaria, quando foi falado em gestão, quem sabe, né? Quem senta numa cadeira de secretário, o vereador Ricardo Fabres foi secretário de governo, inclusive do Estado, deve saber das dificuldades que a gente encontra quando tem que administrar os recursos públicos, tem que atender os vereadores, são tantas solicitações, todas as reuniões têm indicação para lombada, para patrulhamento, para tapa-buraco, e a cidade não para. A nossa cidade não para. Nós estamos fazendo, quando estamos num cargo do Executivo, procurando dar o melhor de nós. Ninguém está lá de aventureiro, né? Então é isso. Eu acho que, com as dificuldades que nós estamos encontrando, o prefeito Márcio Burgo tem feito tudo o que é possível e o impossível para deixar a nossa cidade mais limpa, mais bonita, mas sempre vai ter as dificuldades inerentes, né, às transformações que ocorrem todo dia e toda hora. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Itamar da Silva não se encontra. Terminamos o horário político. Vamos passar para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Antes, porém, questão de ordem cedida ao vereador Ricardo Fabres. Presidente, eu quero saber perguntar para a secretária da mesa também, se é possível nós mandarmos para o Paço Municipal, para o Executivo, um questionamento da mesa ou em forma de requerimento, por que a intendência da Próspera é no pátio de obras, né? Por que não é na Próspera estrutura? Né? E até por que eu ia fazer vereador, o senhor pode solicitar isso por requerimento. Por que o intendente da Próspera é de outra região? Essa não é uma questão de ordem, todas vereador. as estruturas são feitas nos seus próprios Essa não bairros. é uma questão de ordem, vereador. O senhor pode solicitar isso por requerimento. Passamos ao grande expediente. Eu solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 19/7 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 179/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da área verde localizada no loteamento Dal Ponte, a qual faz confrontação com as ruas Augusta Dal Ponte e Otávio Dal Ponte e Ciro Baixa. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 180/2016, de autoria do vereador Dailton Felser. Assunto: que o chefe do Poder Executivo Municipal forneça a essa Casa Legislativa, no prazo regimental, a cópia do contrato com a empresa Histórico Sistemas Limitada, escrita no CNPJ 14.129.074/1000 ao contrário, -37, e que tem como objeto margens de empréstimo consignável. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E indicação 291/2016, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Assunto: construção de uma lombada na rodovia Arquimedes Naspolini, próximo ao Mercado Marques, bairro Mina do Mato. Indicação 290. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, é apenas para fazer uma retificação nessa indicação anterior da minha autoria. Essa lombada é no bairro Mina do Toco. Indicação 292/2016, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli. Assunto: construção de uma lombada na rua Antônio Denoni Fundos, da Escola Padre José Francisco Bertot, bairro São Simão. Indicação 293/2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: construção de 2 lombadas na rua Santarém, bairro Operária Nova.
Indicação 294/2016, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Assunto: construção de uma lombada na rua José Marcos Antunes de Fronte, ao número 150, bairro São Marcos. Terminado o grande expediente, vamos passar para a ordem do dia. Solicito aos vereadores para que façam a confirmação do quórum novamente. Está em única discussão e votação o projeto de lei PL 048 de 2016, de autoria do vereador Giovanni Zappellini, que declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação Uma Luz à Beira do Caminho. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Ordem do dia da próxima sessão, PE 22 de 2016 e PLC 06 de 2016. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que ocorre dia 25 de julho, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.